Olá, meus alunos do MBA, professor Sidney Proet. Estou aqui com a nossa segunda aula e o mesmo tema, continuamos com o assunto sobre liderança. Só que hoje nós avançaremos um pouquinho, eu vou retomar a última aula e nós vamos avançar e vamos falar de liderança e poder. Isso é muito interessante, sobre a dinâmica da liderança e sobre a percepção do líder. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, ok? Então vamos lá. Na última aula, nós começamos a falar sobre aquela liderança e eu terminei a aula dizendo que é liderança, que era a capacidade de um líder influenciar os seus seguidores para que eles pudessem ou para que eles possam atingir os objetivos da empresa, os objetivos organizacionais, metas e objetivos organizacionais. E eu disse também que um líder, ele se destaca, entre outros líderes, pela sua postura, o seu comportamento, suas atitudes positivas, que é o que marca, mas infelizmente as atitudes negativas marcam mais, Pela sua apresentação pessoal, pela sua capacidade de decidir, isso é muito importante nos líderes atuais, pela sua humildade, e lembro que humildade não é o líder que diz que é humilde, são as pessoas que reconhecem que outras pessoas são humildes ou não, e por inspirar confiança. Eu também disse que liderar se faz agindo, Então, as habilidades necessárias de um líder são essas, de analisar, de planejar, de avaliar, de executar junto com a equipe, de observar a equipe, o trabalho da equipe, as diferenças, as competências, as necessidades da equipe, de motivar a equipe para seguir no caminho certo para atingir objetivos, de ensinar, de influenciar, criar e corrigir. Então, eu brinquei com vocês, eu falei que liderar é agir, já que os verbos indicam ação, Então, após essa rápida revisão, nós vamos entrar aqui, liderança, ou seja, liderar é agir, E poder. Vocês acham que todo líder tem poder e o poder lhe confere autonomia? Ou a autonomia lhe confere poder? Reflitam sobre isso. Então, quando a gente fala que liderança é a influência interpessoal em uma situação, guardem bem essa palavra, situação, Por meio do processo de comunicação, para que sejam atingidas as metas especificadas pela empresa, pela instituição, pela organização. Então, eu lidero, e quando eu lidero, determinantemente, eu tenho algum poder sobre as pessoas. Se eu as influencio, é porque eu exerço algum poder sobre elas, sobre os caminhos que elas devem seguir, porque os líderes sabem quais são as metas e objetivos que devem ser alcançadas na instituição em que eles trabalham, prestam serviço. Então, haverá liderança quando o poder estiver determinantemente permitido pela empresa. Mais um toque importante para vocês. Então, vejam bem, a palavra situação, eu passo a usá-la daqui para frente, porque um líder exercerá liderança sobre os seus liderados em determinadas situações para o atingimento das metas. Cada dia é um dia, cada hora é uma hora, cada situação é uma situação. Algumas situações são parecidas no dia a dia do trabalho, outras muito diferentes. Tem o que é previsível na empresa, o que é previsto, o que foi planejado, e tem o que é imprevisível. Daqui a um minuto é imprevisível o que pode acontecer, quem vai ligar, que situações novas poderão ocorrer. Então, isso é muito importante quando se exerce liderança. O poder conferido ao líder por uma organização, pela hierarquia da organização, lhe dá a liderança necessária para que em diversas situações o líder possa liderar os seus liderados, os seus seguidores. Percebem? Então, que o poder ele é conquistado pelo líder, pela liderança que ele existe, e também ele é outorgado, ele é dado, ele é fornecido pela empresa pelos níveis hierárquicos compreendidos nela. Então isso é muito importante. A funcionabilidade de um líder, o dinamismo do líder, está em relação ao poder que ele tem, que ele conquista.
Percebe? O conhecimento de um líder sobre os trabalhos, sobre as pessoas, sobre os processos e procedimentos de trabalho em uma empresa, em uma instituição, seja ela com ou sem fins lucrativos, o conhecer o todo, saber o todo, confere um determinado poder que lhe dá autonomia de trabalho. Então isso é muito importante, nós vamos discutir isso bastante nas nossas aulas. Perfeito? Muito bem. Baseando-se então nisso, a liderança terá uma dinâmica, um dinamismo, uma forma de funcionar. Na próxima aula nós começamos a ver os tipos de líderes. O autocrata, o democrata, o permissivo. Vocês vão ver que interessante que é isso. Há uma dinâmica de liderança conforme o tipo do líder. Se é um líder que gosta de conversar muito, voltado para relações pessoais, ou se é um líder mais reservado, mais quietinho, que liderança ele exerce. Então, olha que bacana que é isso. Para se entender o processo de liderança, é necessário considerar as personalidades das pessoas envolvidas nesse processo, não é? Por cada situação vivida. Por isso que eu falei que eu vou usar bastante essa palavra agora, esse termo, situação. Porque nós agimos em decorrência das situações que vivemos, que vivenciamos. E essas vivências nos dão experiências. Então a personalidade do líder está em relação à personalidade do subordinado. E cada líder tem um ou mais subordinados. Então as pessoas são diferentes, eu falei isso na aula passada. Cada pessoa tem um tipo, um estilo de personalidade. Nós desenvolvemos a nossa personalidade, dizem os psicólogos, até os 16 anos. A partir daí, estamos com a personalidade formada e nós nos adaptamos apenas às situações, nós não mudamos mais. Fulano vai mudar. Não, fulano não muda, fulano se adapta. Nós nos adaptamos às situações. Eu tenho um comportamento numa festa de casamento, um outro comportamento diferente numa festa de noivado, um outro comportamento diferente numa festa de aniversário, um comportamento num velório, um comportamento numa reunião. Então eu tenho comportamentos diferentes. Eu me adapto às situações. Percebem? Agora, o relacionamento de líder e liderados, ele é de acordo, em decorrência com as situações. Por isso que eu falei daquelas características, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Né? Está aqui, ó. Como que o líder se destaca em determinadas situações? Qual a postura numa situação de risco, em que ele e a equipe estão envolvidos para tomar uma decisão rápida? Que confiança ele inspira? Ele é humilde ao ouvir a ideia dos seus colaboradores para uma tomada de decisão? Ou ele é focado nele mesmo? Não, eu só confio em mim para decidir. Então olha que interessante que é isso. Baseando-se nisso, né, essa dinâmica de liderança está totalmente ligada à capacidade percepcional do líder, como ele enxerga as pessoas no ambiente do trabalho, como ele enxerga as pessoas em determinadas situações. Isso é muito importante. O líder conhece cada um dos seus subordinados, seus colaboradores, dos seus seguidores. Quando chega um colaborador novo, é o líder que deve receber, não tenho dúvida. Ele deve ser o primeiro a se comunicar, a se apresentar a equipe, começar a conhecer aquele novo colaborador, apresentá-lo à equipe e vice-versa. Então, olha que interessante. Líderes que têm pouca capacidade percepcional não enxergam, não veem as coisas que estão acontecendo. E quando um problema do setor dele é trazido por um líder de outro setor, é porque a comunicação dele com seus liderados tem falhas, é ruim, é imperfeita. Então, o líder deve desenvolver essa capacidade percepcional. Isso é um sentido muito importante no quesito de liderança, porque quando eu falei para vocês aqui, ó, que um líder deve agir, vamos retornar aqui, então o líder deve ser um bom observador para que ele possa analisar as pessoas no ambiente de trabalho, como elas trabalham, os problemas relacionados à forma de fazer os trabalhos. Ele deve avaliar as pessoas, ele deve ajudar, influenciar, ensinar as pessoas, corrigir o erro enquanto é possível corrigir. Erro não corrigido se torna um erro maior. Percebem isso?
Então, tudo isso está ligado à capacidade percepcional do líder. Então, a gente fala assim, perceber é adquirir conhecimentos por meio dos sentidos. É formar ideias e abranger com a inteligência. Então, a minha percepção me faz observar melhor, de forma mais essencial, mais intrínseca, as pessoas e poder inferir no trabalho delas, poder interferir, poder ajudá-las com o meu poder de percepção e análise. Então, a capacidade percepcional do líder determina a sua flexibilidade do comportamento. Lembra quando eu falei das atitudes comportamentais do líder? Então, se o líder é um bom observador, ele consegue aprender com a sua inteligência, com seus conhecimentos já adquiridos, os comportamentos e como repensar o trabalho das pessoas sozinho junto com elas, que é a melhor forma. Então algumas perguntas vêm, né? Eu observo meu grupo, eu conheço meu grupo, eu entendo como as pessoas trabalham, eu percebo as dificuldades das pessoas ao realizar suas tarefas, ao resolver problemas, eu estou apto a isso, eu posso ajudá-las diariamente. Então, ter boa percepção na liderança é importante para distinguir o que é relevante e importante nos processos e procedimentos e atividades de trabalho e o que é irrelevante, o que não interessa dentro da empresa, mas o que é relevante para que as metas e objetivos sejam alcançados sem opressão, sem imprimir nas pessoas pressões desnecessárias, que somente servem para angustiar, para magoar, para machucar. Um líder não pode fazer isso, ele tem que corrigir, pode corrigir sim uma pessoa em público sem desmotivá-la, sem desrespeitá-la, mas quando os processos, os problemas são maiores, ele deve sim chamar a pessoa particularmente, conversar, ouvir a pessoa, dar ombro à pessoa. Percebem isso? Então isso é fundamental. Líderes que baixam a cabeça, são executores de trabalho e não observam as pessoas, não são líderes, eles estão, como eu já falei para vocês, eles estão líderes, eles ganham como líderes, eles têm status de líder, mas não exercem dinamicamente a postura, as atividades de liderança, de observar, analisar, verificar, corrigir, ensinar, etc. Percebe? Então isso é fundamental. Líderes muito tímidos, talvez tenham sido escolhidos mal. Eu não gosto quando as empresas apresentam requisitos para se tornar um líder, formação acadêmica elevada e tempo de empresa. Isso é importante, é lógico que é importante, mas a capacidade percepcional, a pessoa realmente é líder, sabe liderar, tem postura para liderar, se coloca como líder, sente, tem empatia, sente os problemas com as pessoas, quer ajudar as pessoas a resolver. Então, tudo isso é fundamental na capacidade percepcional de um líder. Bom, na próxima aula nós vamos começar a ver alguns tipos de líderes e suas lideranças. O líder autocrata, o democrata, são vários tipos importantes para a gente entender exatamente qual a importância da seleção, da escolha de um líder para que ele possa guiar, gerenciar, atuar com as pessoas. Então, na próxima aula, nós vamos discutir cada um desses tipos e logo mais eu vou aplicar em vocês um teste de liderança para vocês se descobrirem que tipo de líderes vocês são. Se já são ou se quando forem liderar alguém, como que vocês devem se moldar. Isso é muito importante. Então, eu conto com vocês, vai ser um assunto muito interessante. Muito obrigado, bons estudos.